Na última aula, a gente falou um pouco sobre a exportação do arquivo do Revit para o formato IFC. A gente estava fazendo edições aqui no arquivo de mapeamento entre as categorias do Revit e as classes do IFC. Nessa aula, a gente vai continuar falando sobre isso e vamos falar sobre alguns casos especiais. Primeiro caso, como fazer para mudar a classe original da entidade do Revit para uma classe diferente no IFC. Por exemplo, você tem aqui seu projeto e aí você tem uma série de janelas, todas elas pertencem à mesma família janelas, mas você quer exportar essa daqui, ó, especificamente como uma família de categoria diferente, que não seja janela. Você quer que ela se torne uma categoria porta, quando for exportada para o IFC. Tem como fazer essa exportação apenas para esse indivíduo, sem afetar as outras janelas da mesma família? Tem. Só que para isso a gente vai ter que criar um parâmetro que vai dizer para o Revit que apenas esse indivíduo vai ser convertido de janela para porta quando houver a exportação para o IFC. Então vamos lá. Para fazer isso, a gente vem na aba Gerenciar, selecionamos aqui, ó, Parâmetros de Projeto, clicou uma vez, a gente vai adicionar aqui um parâmetro. Ele vai ser um parâmetro compartilhado de instância que vai ser aplicado só a um indivíduo, né? Só a uma janela, por isso é um parâmetro de instância. A gente vai colocar no grupo Parâmetros IFC e a gente vai aplicar esse parâmetro aqui às janelas. Então, vamos selecionar as janelas, tá? E aí, quando a gente cria um parâmetro compartilhado, a gente precisa criar um arquivo TXT para jogar esse parâmetro dentro. Então, vamos clicar aqui em Selecionar. Eu vou criar um novo arquivo, vou clicar aqui em Criar, vou dar um nome para o meu arquivo de parâmetros compartilhados. Você dê o nome que fizer sentido para você. Vou salvar como um TXT. Vou criar um novo grupo. Vou clicar aqui em Grupo, colocar IFC. Então, OK. E vou finalmente criar o parâmetro, clicando aqui e digitando o nome do parâmetro. Olha só, eu vou colocar o nome dele de IFC Export As. Tudo junto, sem espaço. As primeiras letras IFC sempre maiúsculas. A primeira letra da função que vai fazer, que é, no caso, exportar, maiúscula também. As com maiúsculo também. Só a primeira letra. A disciplina é comum. O tipo de parâmetro é um parâmetro de texto. E vou dar um OK. Dou OK aqui novamente. Aqui a gente confere se está tudo certo. Basta dar um OK. OK. Então, agora eu clico nessa janela. Venho aqui nas propriedades, busco o parâmetro que eu acabei de criar, que é esse aqui, que informa para o Revit que, quando for exportado para IFC, deve ser exportado como o quê? Como uma porta. Então, eu digito aqui IFC Door, que é o nome da classe portas dentro do IFC. Dou um aplicar, posso clicar fora. Se eu clicar em outra janela, você vai ver que não tem essa característica. Então, realmente fica aplicada só a este indivíduo. E aí, a gente faz a nossa exportação para ver o resultado. Para isso, a gente vem aqui em Arquivo, Exportar, IFC. Daí, aqui eu vou colocar o nome do arquivo, como eu quero que ele seja salvo, tá? Vou colocar aqui teste IFC Window 1. Vou salvar no local onde eu costumo salvar meus IFCs. E aí, basta dar um salvar. Não vou alterar nada nas configurações. E vou exportar. Vai demorar um pouquinho, eu vou adiantar e já volto. Terminei de exportar, vou abrir o meu IFC aqui dentro do Revit. Então, eu venho em Arquivo, Abrir, seleciono o IFC, vou pegar aqui o arquivo que eu criei, ó, que é um arquivo IFC, dou um Abrir. Demora um pouquinho, mas abre, aparece aqui alguns erros, vou dar um OK. Abriu com a vista de planta, vou mudar aqui para a vista 3D, vou colocar o estilo visual com cores para ficar mais fácil de reconhecer. E aí vamos rotacionar. Lembra que na aula anterior a gente tirou o telhado dessa casa, né? Por isso que está sem telhado, tá? Mas vou clicar aqui nessa janela para ver se ela se transformou em porta. E aí, olha que legal. Sim, só de parar o mouse em cima já mostra que virou porta. E aqui também nas propriedades mostra que ela foi convertida em porta aqui no meu IFC. Se eu clicar, por exemplo, nessa janela aqui, que é semelhante a essa, eram idênticas, ela continua sendo janela, enquanto que a minha janela modificada se transformou em porta. Bom, essa era a primeira dica que eu queria passar para vocês.
A segunda dica, a gente vai trabalhar de volta lá no arquivo do Revit. A gente vai ensinar vocês a exportar o IFC, carregando junto com ele propriedades que você criou para o seu projeto, ou seja, que são propriedades dos elementos que não são nativas. Por exemplo, eu criei para esse projeto uma propriedade chamada fechadura, que é um parâmetro de tipo, então se aplica a todas as portas e janelas, e é um parâmetro de projeto, tá? Não é nenhum parâmetro compartilhado. Então, se você clicar aqui em alguma dessas janelas, ver aqui no editar tipo, você vai ver que o parâmetro fechadura está criado e você pode deixar ele habilitado ou não, tá? Quando você tenta exportar esse arquivo que contém propriedades personalizadas, você vai ver que ele vai pedir um arquivo chamado property set ou parameter set. Então vamos aqui no exportar só para vocês verem rapidamente. Vou modificar a configuração e aí nessa aba aqui, que é o lugar onde você deveria exportar as propriedades definidas pelo usuário, ele te fala, ó, para exportar usando um arquivo TXT chamado parameter set. A gente conhece como property set também, tá? Vou cancelar isso aqui. Então, a gente vai criar esse tal desse property set ou parameter set. Como é um TXT, a gente vem aqui no bloco de notas, abre ele, eu já estava escrevendo o arquivo em branco, e aí basta escrever, olha só. Então, na primeira linha, você escreve property set, que é o nome, né, desse conjunto que você está criando de propriedades, com P maiúsculo e S maiúsculo, sem espaço. Coloca 2 pontos, aperta o botãozinho de Tab. Agora você vai pôr o nome da aba, né, da pastinha, que vai aparecer lá no software que abriu o IFC do seu cliente. A gente vai chamar de P7, dá um nome para isso aí, P7 aula. Aí dá mais um tab, e aí a gente vai identificar se vão ser parâmetros de tipo ou de instância que você quer colocar todos agrupados. Coloca o I de instância, porque sempre funciona, tá? Escreve I maiúsculo, dá mais um tab, e escreve o nome das categorias de IFC que vão receber esses parâmetros personalizados. Falei para vocês que eram portas e janelas, né? Então, vai ser IFC. Só que é só o I maiúsculo, tá? Atenção na hora de escrever isso. IFC door, o D também maiúsculo, vírgula, não dá espaço, IFC window, com W maiúsculo também. Agora, você dá um Enter, para a segunda linha começar, começa já com Tab, e aí você vai dar, primeiro, o nome do parâmetro que você vai levar para o IFC, no nosso caso o nome é fechadura, dá mais um Tab, aí identifica o tipo do parâmetro. Ah, eu não sei qual que é o tipo. Quando você não sabe o tipo, volta aqui no arquivo do Revit, ó, clica sobre um elemento, vem aqui no editar tipo, procura o parâmetro e dá uma clicada nesse quadradinho aqui ao lado do nome dele. Aqui ele vai mostrar o tipo de parâmetro, nesse caso é o sim e não, tá? Vou dar um cancelar. Então, vamos voltar lá no nosso P7. Só que, em vez de colocar sim ou não, eu vou colocar o nome disso em inglês, que não é yes, no, é boolean. Booleano. Vou mostrar aqui no Wikipedia o que significa isso. Booleano é um dado que possui 2 valores, que podem ser considerados como 0 ou 1, falso ou verdadeiro, sim ou não, tá? Então, o nosso parâmetro é um parâmetro desse tipo aqui, booleano. Se fosse, por exemplo, parâmetro de texto, a gente ia colocar em inglês text, tá? Sempre com a primeira letra em maiúsculo. Agora dá um tab, e aí eu vou colocar de novo o nome do parâmetro dessa propriedade, que é fechadura. Terminei. Agora eu posso dar um Enter e digitar outras propriedades, né, outros parâmetros aqui no mesmo formato, usando sempre em inglês aqui, para o tipo de parâmetro, mas eu não quero. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou salvar, vou fechar, e agora sim a gente pode fazer a nossa exportação. Então, eu venho aqui em Arquivo, Exportar, como IFC, coloco um nome aqui que faça sentido para mim, vou colocar esse nome aqui, ó. Vou modificar aqui para indicar aquele arquivo que eu acabei de criar, o TXT, o P7 aula, tá? Não esquece de indicar, então, o arquivo que você criou agora, e aí é só dar um OK, gente, e exportar. Vai demorar um pouquinho e eu já volto com o resultado. Terminou a exportação, a gente vai abrir o arquivo IFC aqui mesmo no Revit. Então, eu venho aqui em Arquivo,
abrir, IFC. Vou selecionar o arquivo que eu criei agora, dou um abrir, vai demorar um pouquinho. Abri o IFC, vou abrir aqui a vista 3D, vou colocar cores, e aí a gente vai analisar o que foi exportado, como ficaram nossas janelas, né? Vou clicar em uma delas, cliquei na janela, vem aqui no editar tipo, e aí você vai ver que aparece aqui, ó, tá? Então, a propriedade foi exportada corretamente e a gente finaliza o nosso vídeo por aqui. Tchau, tchau!